Mas são 6 anos e meio do Tite na seleção brasileira. Ele trabalha no Flamengo e, como disse o Bruno Prado, é outra realidade, exige mais do técnico, né, esse dia a dia do clube. E o Tite ficou, digamos assim, um pouco assustado com a mudança até, né? Antes da seleção, quando ele treinava o Corinthians, 6 anos e meio depois, ele acha que muitas coisas mudaram no dia a dia de um técnico no futebol brasileiro, treinando um clube. E agora está aí, retornando aos trabalhos para treinar, trabalhar no Cruzeiro. Mauro César, Tite no Cruzeiro. Muito boa tarde, bem-vindo ao Bate Pronto, Mauro. Essa expressão trabalhar no Cruzeiro já deu encrenca, hein? É verdade. Deu processo. Alô, Dudu. Isso já deu confusão, mas não é o caso. Acho curioso, assim, como se contrata sem nenhum critério com relação ao perfil de técnico, né? Os técnicos são contratados geralmente pela grife, não importa se é SAF ou o que seja, né? E nada contra o Tite, pelo contrário, mas, assim, nem se procura. Qual o técnico que tem uma semelhança de estilo de trabalho com o Leonardo Jardim, para a gente prosseguir aqui e dar uma sequência, né, ao que foi feito. Foi um trabalho bem feito esse ano. Não, vamos com o Tite, que ele está disponível e tal. É uma outra forma de trabalhar. Eu acho que o Tite ele deveria voltar, já falei isso outras vezes. Acho que o Tite precisava de uma repaginada, geral, sério. Contratar profissionais que pudessem auxiliá-lo nisso. A imagem é muito importante, a imagem do Tite é muito desgastada, aquela pegada, sabe, aquela manga comprida, sabe? Aquela blusa abotoada aqui em cima, aquele cabelo sempre igual e tal. É uma imagem desgastada, sério, porque foi a imagem de 2 Copas do Mundo que o Brasil não foi bem. No Flamengo ele não correspondeu às expectativas, então, mesmo que não é Flamengo, viu o quê? Porra, o Tite não conseguiu ganhar nada com esse time. Olha o Felipe Luiz. Isso diz o torcedor do outro time, quando pensa no Tite. O torcedor de qualquer time brasileiro, que não é o torcedor do Flamengo, quando você... E o Tite fala, cara, o cara vai pensando, porque fala, pô, não ganhou nada com esses caras, olha o Felipe Luiz, que nunca foi técnico, entrou numa base, tá ganhando um monte de coisa e tal. Então, ele está realmente desgastado. Eu acho que é uma mudança, até visual, no linguajar, acho fundamental, se comunicar melhor, aquela terminologia que as pessoas não entendem, a comunicação é importante. Eu acho que isso faria bem para ele, sabe? Ao invés de aparecer aquela camisa, mete uma camisa polo, sabe? Um tênis, uma calça jeans, uma roupa diferente, um agasalho do clube. Mudar um pouco, sabe? Um Tite diferente. E também uma forma de trabalhar. Ele tem que trazer alguns elementos novos para o seu jogo. Eu acho que isso é importante. Se comunicar melhor na coletiva. Deixar de lado aqueles termos rebuscados que ninguém entende. Aquilo é um dialeto, eu acho até meio bobo, esse dialeto tatiquês, essa coisa, né? Os externos, não sei o quê. Não, fala os pontas e tal, assim, cara, desde o executivo da multinacional ao porteiro do edifício, o estudante de 12 anos, todo mundo entende, sabe? O homem de 85 anos também entende. Melhorar a comunicação, se apresentar de uma outra forma, mostrar assim, eu sou um Tite diferente. E, mais importante, no campo. Se ele conseguir fazer com que esse Cruzeiro tem uma sequência de trabalho dentro do que o Leonardo Jardim deixou, que é longe de terra arrasada, aprimorando o trabalho desse técnico, mas sem abandonar aquilo que ele vai dar, que tem coisa boa ali, eu acho que ele pode ter uma bela temporada no Cruzeiro. E é aquela coisa, né? Ele está voltando a trabalhar, imagino eu, que não seja por necessidade financeira, e sim porque ele quer trabalhar. Técnicos como ele são caras bem-sucedidos, já ganharam bastante dinheiro, que está com 64 anos. Imagino que se ele quisesse ficar só curtindo a vida, ele poderia. Então ele está voltando porque quer. Mas se quer voltar a trabalhar, aí tem outra questão. Aquilo que o Bruno falou, infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Pessoas no estágio da vida do Tite, imagino que por merecimento dele, pudesse até falar, não quero mais. Chega, né? Quiser falar de futebol, de vez em quando alguém chama para comentar lá, participar de um programa, vem aqui bater um papo com a gente, vai na televisão, ele vai sempre poder aparecer falando de futebol. Quiser assistir futebol, vai lá e assiste aqui na Europa, onde ele quiser. Então, se ele volta, é porque ele ainda se sente capaz, ainda se sente com vigor bastante para trabalhar. Mas aí ele tem que entender o seguinte, a cobrança em cima de um técnico de sucesso como ele foi no Corinthians, e que passou por 2 Copas do Mundo, depois pelo elenco mais caro da América do Sul, ela é muito grande. A expectativa em cima dele é muito grande. E o Cruzeiro tem grandes expectativas porque tem lá um dono que é rico e que fica contratando um monte de jogador bom. E deve contratar outros, eu imagino. Né? Agora até que com o perfil que ele vai pedir, creio eu. E com isso ele vai ser muito cobrado. Né? Mas tem que estar pronto para isso, para toda essa frenesi, essa loucura, essa gente maluca. O Felipe Luiz, que a gente citou agora há pouco, era chamado há poucos dias de estagiário por uns babacas torcedores do Flamengo. E ainda estão lá, hein? Se você cavucar nas profundezas da rede social, nos comentários, nos canais do YouTube, você encontra.
Amanhã, para um time como o Paris Saint-Germain, vai ter um ou outro que vai... Sim, tem gente reclamando disso, tem que reclamar, porque escalou o Lino, não o Cebolinha, o Ayrton Lucas que entrou, como se fosse assim, uma verdade absoluta. Se fulano jogasse, Beltrano não jogasse, o mundo mudaria. Então, tem que lidar com isso. Infelizmente é assim. A gente vive num mundo muito maluco, as redes sociais são insuportáveis, então saber lidar com isso, manter distância, acho que é importante. O Tite é um cara competente, acho ele um cara competente, é um cara extremamente educado, um cara muito cortês, até gosto dele, simpatizo muito com ele, acho uma boa pessoa, torço para o sucesso dele, mas acho que ele tem que estar bem preparado, e acho que ele deveria mudar um pouco, sabe? Mudar um pouco, assim, em geral. Tá vendo ali, ó, paletó, gravata, imagina, chega no Cruzeiro, chega com uma camisa polo, azul, para agradar já a torcida, sabe qual é? Já muda o cabelo, bota o óculos escuro, Renato Gaúcho, pede ao Renato uma dica de um óculos, o Renato é especialista em óculos escuros, mete o óculos escuro, bota o solzão em Belo Horizonte, ele chega de óculos escuros, tipo... Pô, mas isso eu concordo, assim embaixo mesmo. Mudar o espírito, sabe? Ser uma outra pessoa. Nilson César disse que é milonga, esse negócio do Titês, né? Que é milonga, pode até pedir umas dicas, talvez. O Nilson César, por exemplo, poderia dar dicas a ele de boné, boina, óculos escuro e regatas. Regata no sugiro. Roupa de basquete. Roupa de basquete também. De regata, aí eu acho que o Pedrinho pode pedir uma dica pro... Não, aí não, regata não. E o Nilson, que aqui na Jovem Pan, falou pro Tite, né, naquela vez lá, não vai se preocupar com a Bélgica não, hein? E aí depois a Bélgica... Virou o Brasil. Essa aí é a dica do amigo da onça, né? Essa aí já foi outra dica, mas falando em visual e falando em a maneira de se comunicar, pode pedir uma dica lá pro Nilson César, não tem problema. E o Tite... O Vampeta, saiu a informação nos últimos dias de que o Pedrinho está querendo investir pesado no Cruzeiro em contratações e reforços para a próxima temporada. É uma vantagem, né, para o técnico, o Tite super experiente, começar uma temporada com o Cruzeiro. Isso tudo, não vamos esquecer também daquelas entrevistas. Eu falei ontem aqui, né? Se o Tite for mesmo assinar mesmo com o Cruzeiro, aquela brincadeira que quando o Pedrinho, né, torcedor e proprietário do clube, agora ele tá vendo que ele é torcedor, proprietário, mas não se mete muito com aquela apresentação do Gabigol, mano. Ele aqui. Tem essa bucha ainda também aí, viu? Que o Gabigol tem contrato até 2028. 2028. Nossa Senhora. Ele vai fazer alguns, deve fazer, né? Porque tem dinheiro lá. É um clube que voltou à Libertadores. Né? A sua torcida estava esperançosa em conquistar pelo menos um título importante no ano, no caso, a Copa do Brasil. Deu uma arrancada boa do brasileiro, terminou entre os 3 primeiros, né? Falei que não perdeu nem pro campeão, nem pro vice. Então deve enxergar alguma coisa. Agora, assim, o Tite, né? Ele volta depois de muito tempo, vai ter que fazer uma nova comissão técnica, né? O Bruno falou aí. Eu não sei quem vai ser o preparador físico dele, o Fábio, o menino deve voltar com ele. Por enquanto está no Santos, né? Mas pode de repente, resgatar esses caras tudo aí. E logo, já daqui a 2 semanas, já é janeiro, cara. O estadual começa, o brasileiro vai estar ali, vai ter partida, vai ter Libertadores, já sabe o calendário todo, Copa do Brasil. É uma chance boa para ele voltar e ver o que vai fazer, né? E essa combinação Tite-Gabigol, hein? Não, e o estilo que o Maldo fala, eu não pego nem com o Renato Gaúcho. Eu gosto de ver, sabe o quê? O Arteta, o Guardiola, velho. O próprio corpo, quando à beira do campo, assim, o modo de se vestir é mesmo, é da hora. O Guardiola é uma elegância só, né? Ele com o agasalho do clube, esse agasalho, sim, impecável, o próprio Arteta, né? Treinador do Arsenal. Mudar, eu também concordo. E essa combinação Tite e Gabigol, que você disse... Pelo que o Gabigol ganha no Cruzeiro, o Santos está interessado, mas pelo que ele ganha, é difícil abrir mão desse contrato. Só que vai ter que trabalhar com o Tite. Eu falei há anos atrás, lembra que eu falei que o Tite falou dele na seleção? Informação sua aqui no programa. O Modo Bet me deu, o Modo Bet votou, eu falei. O Modo Bet falou que eu não podia falar. Aí eu falei, esse Modo fala assim, eu te contando um negócio, mas você não pode falar. Ele não me falou nada, programa de informação. Aí eu dei a informação, né? E, para ver que não era brincadeira minha, você viu a apresentação do Gabigol há menos de um ano, né? Um ano atrás. Não, perdeu um ano. Perdeu um ano lá. Não, ó, o Pedrinho dando sorriso. Pois ele viu como é bancar 2 pau e meio, 1.700.000. Não tem nenhum funcionário que ganha isso no supermercado. Agora ele viu como é bom. E agora o Tite pode voltar a trabalhar com o Gabigol.
É difícil, a gente está falando de um contrato até 2028, muita grana. Se ele recebe ali algo na casa dos 2 milhões... Aqui no programa a gente fez um cálculo em cima, arredondando para cima, 80 milhões. 80 milhões. E aí, como é que difícil abrir mão disso aí, né? Só que tem o Tite aí agora no caminho do Gabigol. Ele não gosta, não tem ali uma certa simpatia, né, pelo Tite, já deixou claro isso publicamente na entrevista que mostramos ontem, que está viralizando aí nas redes sociais, da apresentação do Gabigol com o Pedro Lourenço, que o Pedro Lourenço diz, né? Ele disse que... Ali ele estava torcedorzão, todo feliz, aí, o cara aí e tal. Ele não viria. Agora ele está com o discurso, né? Você vê que ele não aparece mais dando entrevista, nada, quietinho. E aí é uma prova. Vai aprendendo. E o Vamp fez parte muito disso e faz hoje, mesmo sem ser atleta, né? Do mercado da bola ali. Não é um universo tão grande, né? Nos times de elite ali. Então, a chance de você voltar a trabalhar com alguém que você já trabalhou, ela é muito grande. Então, é melhor publicamente. Você vai ter desavença, vai ter problema, você não vai ser amigo de todo mundo. Mas, assim, publicamente é melhor deixar quieto, né? E conversa depois. O Vamp conta quando o Filipão foi para a seleção, tinha aquela rivalidade Palmeiras e Corinthians. O mundo se encontra. Depois, você falou, a primeira lista não estava nem você, nem Edilson, nem ninguém no Corinthians. Mas depois, depois voltou. Depois foi todo mundo campeão do mundo junto. Né? Então, você vai encontrar. A chance de você encontrar... Bruno, e nos jogos do dia a dia, a gente fala que sempre lei do ex, né? Todo mundo já passou em algum lugar. Se você está em time grande, você vai ficar rodando ali em poucos times, não são tantos. E os treinadores também. Então, a chance de você encontrar de novo alguém que você já trabalhou lá atrás, aí nem teve um problema na época, mas são amigos, no geral. O Diniz e o Tietê estão no Vasco de novo. Teve aquele negócio São aqui. Paulo lá, do Diniz falando, perninha, mascaradinho. E estão junto de novo aí, pô. E até onde se sabe, tá tudo bem. Você vai encontrar. Então, é melhor publicamente. Teve uma briga, uma discussão. Deixa quieto, daqui a pouco você vai encontrar lá no... Você viu o Guilherme, que estava no Santos, estava no Fortaleza, ele teve uma rusgazinha com o Vojvoda. Ele saiu, veio pro Santos, onde o Vojvoda tá? Agora ele foi embora. Agora o Guilherme tá indo pros Estados Unidos. É foda. E foi o Guilherme que fez o gol do Fortaleza contra o Santos na Vila, que o Santos caiu. E o último jogo do Mano Menezes, antes de vir pro Corinthians na primeira vez, foi Grêmio e Corinthians, que o Corinthians caiu. Então, esse giro, sempre todo mundo ali no mesmo lugar. E agora o Tite, prestes a ser oficializado pelo Cruzeiro. O Gabigol, que bateu um pênalti bizarro contra o Corinthians, Mauro César, era o match point do Cruzeiro. Poderia ter classificado o Cruzeiro para a decisão da Copa do Brasil. Perdeu o pênalti de uma forma bizarra. Reserva no Cruzeiro, já era reserva no Flamengo. E agora muita gente se pergunta o que aconteceu com o Gabigol. Um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro, já chegou a ser um dos melhores batedores de pênalti também do Brasil, e agora vem nessa queda técnica, e hoje, não sei nem se a gente pode continuar chamando de Gabigol, Mauro César, é mais Gabriel Barbosa hoje do que Gabigol. Já há algum tempo, né, já são aí 3 temporadas ruins, né, 2 no Flamengo, 1 no Cruzeiro, e, assim, essa cobrança de pênalti acho que foi realmente um negócio muito impactante, né, porque bateu de uma forma... eu diria, inadequada para o momento, né? Tem um vídeo, inclusive, eu até postei esse vídeo que eu vi hoje, ele ensinando como ele bate o pênalti, explicando que o goleiro tem que se mexer, que ele toca no lado. Gente, como é que um atacante batedor de pênalti grava um vídeo, põe na rede social, explicando quais são os segredos da cobrança dele? Tudo bem, o goleiro pode descobrir, decifrar isso analisando, mas ele falou, fica mais fácil ainda. Não, o goleiro tem que se mexer, o goleiro se mexe e toca do outro lado, uma fração de segundo. Ele sempre foi um exímio cobrador, eu estava até procurando, não consegui levantar aqui os números, mas no Flamengo, na reta final, ele já começou a perder pênaltis que ele não perdia. Durante a maior parte da passagem dele pelo clube, os pênaltis que ele perdeu, 2 ou 3, foram na trave ou para fora. O goleiro não pegava pênalti dele. Geralmente o goleiro ia para um lado e a bola, quando ele errava, era raríssimo, perdeu 2 ou 3, a bola na trave, o goleiro no outro. A bola passando para fora, o goleiro errando no canto também. E o último pênalti que ele tinha perdido com o goleiro defendendo, tinha sido em 2018 pelo Santos contra o Flamengo. O César, aquele goleiro do Flamengo, reserva, defendeu no Maracanã. Então ele passou um bom tempo que ele não errava pênalti. E quando errava, não era a defesa do goleiro, ele errava o alvo, ou mandava na trave, errava o alvo, né? Enfim, na reta final dele pelo Flamengo, ele perdeu os 3, 4 pênaltis. Contra a Volta Redonda, alguns outros. Que ele perde, não. E contra o Flamengo nesse ano, ele decidiu o jogo, fez o gol da vitória, mas ele perdeu o pênalti. Foi do rebote o gol, o Rossi defendeu.
aquele pênalti do Léo Pereira no final, estava 1-1, o Rossi defende, na sobra ele consegue fazer o gol. Mais um pouco ele teria desperdiçado aquele também. E ele ficou para o último, né? O que eu acho até estranho, porque se ele é o melhor cobrador, deveria ser o primeiro, né? O melhor cobrador tem que ser o primeiro, porque, veja, o Neymar contra a Croácia não bateu, ele era o melhor cobrador do Brasil. Ele tinha que ser o primeiro a bater, não o último. O último talvez nem bata, como não bateu. E ele ficou para fechar. Então você tem uma escolha. Não, eu vou deixar o meu melhor cobrador para ser o quinto, que se eu tiver a chance de fechar, ele tem essa responsabilidade. Também é uma escolha. Eu acho que tem que ser o primeiro, mas faz parte. E aí ele bate daquela maneira, realmente acho que, sabe, ficou muito ruim para ele. Um investimento alto, um jogador que já chegou ao clube em baixa, foi reserva o ano inteiro, assim, de uma forma inquestionável. Como ele era reserva do Flamengo também, de forma inquestionável. Não te fazia sentido ele jogar. Não tinha cabimento ele entrar na equipe. Não fazia sentido nenhum. Ele só jogou naquela reta final com o Felipe Luiz, que o Pedro estava machucado. Senão não teria jogado. Então, assim, eu acho que mostra também o equívoco do Cruzeiro, que quando contratou, era o Alexandre Matos ainda, contratou uma grife, não se analisou o momento do atleta, momento longo, hein? 2 anos na reserva, jogando pouco no Flamengo. Vamos lembrar, 1 ano e pouco antes dele ir para o Cruzeiro, tem o jogo Flamengo contra São Paulo no Maracanã. O São Paulo comete um erro ao escalá-lo de saída. Ele não joga nada, sai vaiado pela torcida, faz gestos, vai para o vestiário. O Flamengo perdeu o jogo. Aquela derrota foi decisiva, porque no final o São Paulo foi campeão com empate no Morumbi. No Morumbi ele ficou na reserva. Até quando ele entra, a primeira bola que vem para ele pisa na bola até. Isso em 2023, hein? 23. E ele, no jogo do Maracanã, ele vai ao vestiário do São Paulo, abre a porta e manda um beijo pro Dorival Júnior, depois de uma derrota. Aí ele chega no Morumbi, depois do empate 1-1, ele fala, não, eu gosto do Dorival e tal. Como quem diz, eu fiz e acabou. Quer dizer, não importa se a torcida está na bronca, se perdeu. Pô, normalmente, né, os jogadores eles vão lá reverenciar, saudar, cumprimentar os seus ex-treinadores no banco de reservas antes do jogo, né? Vai começar o jogo, se o cara estiver no banco, ele sai do banco, vai lá, cumprimenta o ex-técnico, professor, tudo bem? Prazer em encontrá-lo, bom jogo e tal. Acabou. Aquela coisa, né, que é muito comum, né? Ele foi na coletiva, depois de uma derrota. Quer dizer, são umas atitudes assim que eu não entendo, que foram desgastando, jogando mal e esse tipo de atitude. Aí ele vai para o Cruzeiro. O Cruzeiro contrata em alta. Detalhe, o Flamengo ganha a Copa do Brasil dentro da arena do Atlético Mineiro, a MRV Arena. Festa do título, ele foi importantíssimo, decisivo, ele fez os gols da vitória do Maracanã, né? Já tinha saído, teve lá um charivari no intervalo lá, porque ele foi substituído, não gostou. Ele já dá entrevista e fala que está saindo do Flamengo. Quer dizer, no momento de comemoração, ele tenta criar um fato novo para chamar para si a atenção. Então, assim, é um cartel de situações em campo jogando mal e fora, situações não muito agradáveis. Não vou nem falar da camisa do Corinthians, né? Da foto. Que ele disse que não era, mas era, aquela história toda. E o Cruzeiro contratou como se fosse o Gabriel de 2020, 21, 22, 19. E não era mais. Então, assim, se o Cruzeiro tem um problema hoje, é um erro do Cruzeiro. E na apresentação, tem um vídeo que também é importante lembrar, vídeo feito pelo próprio Cruzeiro, que foi para as redes sociais, o Pedrinho do lado do Gabriel e o Pedrinho falando, eu vou dizer aqui, o Gabriel disse que com um determinado técnico... Esse vídeo tá rolando aí. Né, ele não viria. Se você pega é o Tite. Aí ele fala, ele ri e fala, realmente. Assim, parecia que ele estava contratando o Van Basten no auge, sabe? Está contratando o melhor atacante do mundo. Ele está contratando... Então, assim, essa falta de noção do Cruzeiro faz com que o Cruzeiro tenha hoje um problema, que ele está contratando o Tite, tem o Gabriel, que a torcida não quer mais, e faz o quê? Tem um contrato. Até quando, Wander? 2028. Olha que beleza. E você pega aí, mano, você falou 2 anos, né? Com mais um no Cruzeiro, então, ele, dentro dos 26 é o auge. 26 é o auge do atleta, 26, 27. Sim. Ele já tá com 29 anos, 3 anos que não joga bem, e você botar... É novo. Então, não joga desde os 26 anos. Com 27, com 28, com 29. Ele vem jogando mal. É novo. E a gente tem o vídeo da apresentação do Gabigol, que o Mauro destacou. E lembrando também que o Alexandre Matos, que também foi citado pelo Mauro, ele chega a declarar no início do ano que o Pedro Lourenço é o maior ídolo do Cruzeiro, né? Teve isso. É, o maior ídolo do Cruzeiro. Teve essa questão. Eu pensei que era o Dirceu Lopes, Tostão, Alex, mas descobri que era o Pedro Lourenço. Vamos rodar aí, então, o vídeo do Gabigol, do Pedro Lourenço. Na apresentação do Gabigol, esse vídeo está se espalhando, circulando aí pelas redes sociais. Mas ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, ele falou que não viria, não.
Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Aí, ó. Agora você sabe. Tá aí, esse momento tá viralizando nas redes sociais, o AMP. E como é que fica o jogador agora, né? Eu acho como é que fica o Cruzeiro, né? Uma coisa até meio deselegante, entendeu? Porque assim, o Tite estava embaixo nesse momento, ele tinha sido demitido do Flamengo. E desnecessário isso aí, totalmente desnecessário, entendeu? Nada a ver, nada a ver. Aí o erro é do dono do clube, né, que puxou o assunto. Aí levantou a bola, ele cortou. Mas assim, note a falta de autocrítica. O Gabriel chega no Cruzeiro, ele não chega assim com a consciência, cara, eu tive tempo. Ele parece não ser capaz de pensar no que é evidente, gente. Que algum amigo tinha que falar para ele, cara, você jogou mal 2 anos no Flamengo. Foi reserva no Flamengo. Tu estava indo para um outro clube que está com investimento, mas é um outro clube, uma outra situação. E é a chance de você se recuperar. Mas tem que jogar bola, cara. Aí o que acontece? Chega o Leonardo Jardim, ajusta o time, o Caio Jorge começa a fazer gol, artilheiro de tudo. Ele mais um ano no banco. Aí o Tite é contratado. Aí, para que isso? O que o Cruzeiro ganhou com esse vídeo? O que o Pedro Lourenço ganhou? O que ganhou o Gabriel? Nada. Ou seja, agora vão correr atrás do Tite. Claro que vão ter que explicar sobre isso, vão ter que ficar... Mas é desagradável, deselegante, uma bobagem. O Tite acho que também não merece esse tipo de tratamento. O que o Tite fez pro Gabriel? Sério, o que o Tite fez pro Gabriel? Essa é a pergunta que eu faço. Levar na Copa do Mundo era uma obrigação? Não, ele tinha jogadores melhores. Ele tinha jogadores melhores que o Gabriel. E no Flamengo ele foi reserva com Tite, com Sampaoli, com Vitor Pereira, com Paulo Souza, com quem mais? Com todo mundo que passou. Antes do Tite, outros técnicos puseram no banco. E o Felipe Luiz o colocou no time porque o Pedro estava machucado e porque confiava muito nele, tinha uma relação de amizade. Insistiu, deu até certo no final, ele fez aqueles gols. Mas aí quando ele tira ele do time em Belo Horizonte, tem um charivaria ali, uma confusão. Porque ele não gostou de ser sacado do time. Eu não consigo entender o que o Tite fez pro Gabriel. Sabe? Talvez tenha alguma coisa que a gente não saiba, né? Mas é a pergunta que eu faço. O que o Tite fez? Qual foi o mal que ele fez para esse rapaz? Não sei. O Tite sempre foi muito profissional, né? Assim, nessas relações com o jogador. Até ontem a gente falou no programa. O Gabigol deixou claro que não tem uma simpatia pelo Tite. Mas e o Tite com o Gabigol, né? Tipo assim... Bruno Prado tá aí, 29 anos, o Gabigol ainda jovem. E o Alexandre Matos, que a gente falou, agora como diretor de futebol do Santos, pode contratar o Gabigol pro Santos. Contratou o Gabigol para o Cruzeiro e agora pode contratar o Gabigol para o Santos, que essa possibilidade está sendo ventilada aí nos bastidores, que o Santos até pensa Neymar e Gabigol pro ano que vem, ter esses 2 jogadores, meninos da Vila, para a temporada 2026, Bruno Prado. Mas o que explica, né? O que explica essa derrocada do Gabigol, 3 anos na reserva, despencou, caiu o nível técnico do Gabriel Barbosa. É difícil, né? Ter uma explicação clara, assim, uma explicação segura. Eu já te falou ontem aqui, não é idade, porque ele não é um jogador tão veterano, não é uma lesão grave, porque ele nunca teve uma lesão grave, então não foi uma questão física. Aí dá para imaginar que pode ser uma questão assim de emocional, de às vezes não tá mais não ter mais esse foco, não conseguir mais se concentrar totalmente nisso, de estar interessado em fazer outras coisas, em ter mais tempo para curtir a vida dele, para ficar, não estar 100% no futebol, de estar já com outras coisas na cabeça e não só o futebol. Isso pode acontecer e talvez nem ele, se isso realmente se for realmente isso, talvez nem ele tenha conseguido detectar isso totalmente. Mas ele realmente não parece assim ter na cabeça dele de que ele está mal e que ele precisa melhorar. Isso realmente nunca deu essa impressão. Às vezes dá a impressão de... No Cruzeiro ele não falou muito, né? Mas no Flamengo, quando ele sai, sempre dá a impressão de que ele acha que ele estava mal por culpa dos outros. O próprio Tite foi um dos que, entre aspas, levou a culpa. E diretoria do Flamengo, ele teve problema com algumas pessoas ali. Ele deu a entender isso quando ele falou que estava saindo na final da Copa do Brasil. Então é difícil saber, talvez nem ele consiga explicar exatamente o porquê que ele teve uma queda tão grande de desempenho já por algum tempo, que aí já não é mais uma fase, né? Uma fase não dura 3 anos. Então eu não sei se ele vai conseguir retomar num alto nível, apesar de ser um jogador ainda jovem. Não sei se são 3 anos que ele não conseguiu, não sei se ele vai conseguir, se ele hoje tem
tem, né, cabeça, concentração, foco para conseguir reverter isso. Não dá para saber. No Cruzeiro, de 8 pênaltis, ele perdeu 3. Contra o Itabirito foram 2 num jogo só. Ele acertou um, errou o outro. Contra o Corinthians agora e contra o Flamengo. Contra o Flamengo, é. Ele perde, faz contra no rebote. Contra o Flamengo, ele erra. Faz no rebote, é isso. E aí o Mauro tem um levantamento, acho que até mais amplo, do Gabigol. Até estava aqui falando com o meu amigo Fred Gomes, ele estava passando aqui, ó. 8 pênaltis perdidos por Gabriel no Flamengo. 2020 no Carioca, travessão, contra o Botafogo. 21 contra o Santos, na trave. 22 contra o América Mineiro, bateu para fora. 22 contra o Bragantino, na trave. Você vê que entre 19 e 22, nenhum goleiro defendeu. Ele bateu uma porção de pênaltis, né? Aí vem Carioca contra Volta Redonda, goleiro defendeu, já em 23. Já começando a má fase dele. Depois contra o Cruzeiro, na trave. Depois contra o Grêmio, o goleiro defendeu, em 23 também. E em 24 contra o Vasco, o goleiro defendeu. Dos 4 últimos pênaltis que ele perdeu no Flamengo, entre 23 e 24, 3 o goleiro defendeu. Até então, nenhum goleiro tinha defendido o pênalti dele. Ou seja, está muito claro que os goleiros, independentemente do vídeo que ele gravou, já venham estudando. O goleiro estuda a cobrança. Ele espera o goleiro espera até o final. Sim. Se o goleiro esperar até o final, ele fica muito perto da bola, o chute já sai fraco, né? Não tem como dar uma pancada, e defende. Acho que foi o que o Hugo fez ali. E o Hugo aliás, o Hugo talvez tenha até treinado com ele, porque foi goleiro do Flamengo. Sim. O Hugo disse que nem estudou a cobrança dele, no caso. O Hugo deu essa entrevista depois, dizendo que nem estudou a cobrança do Gabigol, porque já foram colegas, companheiros de Flamengo, de 2019, né, pra cá. Tá aí, ó. É esse o vídeo aí que o Mauro citou, né? Com o influenciador, que ele ensina a bater o pênalti, o jeito que ele bate o pênalti, que ele espera o goleiro se mexer e aí ele dá o tapa, né? Na bola. Ele tá falando ali, ó, espera o goleiro se mexer, se for para um lado, se for para o outro, ó, e aí agora a cobrança dele contra o Hugo. O goleiro não se mexeu. O Felipe Luiz, no jogo de sábado, né? Houve uma pergunta lá para ele sobre... Não, como é que você faz? Você monta o time, não sei o quê? Ele falou, isso eu não posso falar, não vou dizer aqui. E é isso aí, gente. Né? Você vai chegar para o Luiz Henrique hoje, antes do jogo de amanhã, Luiz Henrique, vem cá, como você vai montar seu time, qual a estratégia? Não, isso eu não vou falar, pô. Vou falar para o jogador, pô. É o caso, você tem um segredo na cobrança de falta, de pênalti, né? Ou como se finaliza, não falar. A mesma coisa um goleiro pegador de pênalti. Tu chega para um goleiro como o Hugo, que pega muito pênalti, fala, Hugo, qual é a sua técnica? Tem uma técnica, tem alguma coisa que ele faz. Se eu sou ele, não falo para ninguém. Eu quero que o atacante saiba o que eu faço para fazer a defesa do pênalti. Isso é confidencial. Ele disse que estudou 5, 6 cobradores do Cruzeiro e não estudou o Gabigol. Não precisou. Foi pelo feeling, porque já trabalharam juntos, já foram companheiros. Ele é bom nisso, o Hugo é muito bom nisso. O Hugo tem uma estatística impressionante, a cada 3 pênaltis ele pega 1. E do outro lado o Cássio, que também é... Nossa, quantas vezes o Corinthians não se classificou e não conquistou nos pênaltis, né, com o Cássio brilhando nas cobranças.